Já refletiu sobre quantas vezes foi valorizado por ser competente? Você já percebeu que quanto mais se esforça para agradar, menos é apreciado? E se a sua fixação em ser uma pessoa exemplar por justamente o que está te desestruturando? Você. Todos enxergam o que parece ser. Poucos compreendem quem você é. Maquiavel, Nicolau. A realidade é clara, porém impiedosa. Você está exausto? Talvez nem entenda completamente o motivo, mas sente. Você se sente como se carregasse um fardo invisível, um compromisso constante de manter tudo em harmonia, satisfazer todos, prevenir conflitos e ser abrangente. Desde a infância, você ensinou que ser bom é o caminho que os bons trilham para alcançar a vitória final. Não é necessário ser justo, honesto e humilde para que o mundo, em sua justiça inerente, perceba isso. Mas e se tudo isso não passar de uma mentira aconchegante, um roteiro que te instruíram para ser submisso, previsível e manipulável? Quantos momentos você calou a sua voz para manter a paz? Quantas vezes ignorou lágrimas, ira, orgulho, apenas para não desapontar ninguém? Quantas vezes você permitiu que alguém te humilhasse e ainda brilhasse, afirmando, está tudo bem? Essa benevolência que tanto te mostrou ser uma virtude, talvez seja apenas um colar disfarçado de virtude. Se você está ouvindo isso, é porque já experimentou isso pessoalmente. Você já se enganou sendo o cara legal, o amigo que entende tudo e espera, com uma dor silenciosa, que quanto mais se dá, menos se recebe. Quanto maior o esforço, maior a exigência. Quanto mais se esforça para ser aceito, menor é o respeito recebido. É neste ponto que Maquiavel surge, não como o demônio que a história retratou, mas como um dos pioneiros em dizer a verdade nua e crua. A pura moralidade, desconectada da realidade, é um engodo. Não é uma coisa ser percebida como bom, e mesmo a viver tentando satisfazer todos, tornando-se escravo da própria retenção. Este vídeo convida para a ruptura. Vamos juntos cobrir o véu da falsidade moral. Vamos revelar o incômodo, a verdade obscura e imprescindível por trás da obsessão em ser perfeito. Não, o mundo não premia os justos. As estratégias são premiadas pelo mundo. É necessário que você se transforme em cruel. Apenas precisa despertar. Porque, se tentar satisfazer todos, se tornará escravo da imagem que lhe deram. Se você já está exausto de ser usado, desconsiderado, descartado, talvez seja o momento de aprender com Maquiavel o que nunca te ensinaram. Deixar de ser gentil e começar a ser valorizado? Você está preparado? Portanto, venha, pois a mudança começa agora. Você foi criado com a ideia de que o correto era ser uma pessoa boa. Que tipo de gentileza produz gentileza? Apenas seja íntegro, equitativo e paciente, e o universo trabalhará a seu favor. E se eu te contasse que essa ideia é uma cilada meticulosamente escondida? Que generosidade sem estratégia é apenas um atrativo? Em um universo que funciona movido por interesse, domínio e utilidade. A realidade é que, no senso comum, ser bom tornou-se sinônimo de ser esquecido. Tornar-se bom tornou-se não importa, não dizer não. Não provoque incômodos. Ser gentil significa silenciar a própria dor para não perturbar. E quanto mais perverso você se esforça para parecer bom, mais se afasta de quem realmente é. Ser bom da maneira que te ensinaram implicar renunciar ao próprio para se adequar às expectativas alheias e atuar em um palco social, recitando discursos nos quais nem mesmo você acredita mais. E o aplauso público, porém não por admiração. Por conveniência, aplausos. Porque enquanto mantém sua previsibilidade, acessibilidade e docilidade, você é inofensivo. E o que não representa ameaça, também não merece respeito. Em sua brutal clareza, Maquiavel afirmava que um governante que apenas busca ser bom será aniquilado por aqueles que não o são. A hold em si não constitui virtude, mas sim engenhosidade. Neste mundo, a engenhosidade é um convite ao abuso.
Um indivíduo que busca sempre agir de forma virtuosa é destinado à derrota entre tantos que não são virtuosos. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Releia essa declaração. Permita que ela te corte se necessário, pois esse corte pode ser o começo da sua liberdade. A realidade é que você foi preparado para impressionar, não para viver. Foi-te ensinado desde a infância que a acessibilidade dependia da sua obediência. Não grite, isso é perturbador. Sugue o pranto. Seja gentil. Aos poucos, você aprendeu que expressar sentimentos era incorreto, que reagir era falta de respeito, que estabelecer limites era agressividade. Para ser aceito, você aprendeu a se mutilar emocionalmente. Contudo, a questão que te coloco agora é: aceita por quem? Quem é respeitado? Quem é valorizado? Porque no fim, mesmo tomando todas as medidas corretas, você continua se sentindo invisível. Ainda necessita implorar por reconhecimento, vive com a sensação constante de estar sempre em subsídio, sempre insuficiente, sempre quase suficiente. É neste ponto que se inicia o colapso. A benevolência se transformou em prisão. Você está encarcerado numa cela ornamentada com palavras belas. Você é tão amável, tão compreensivo, sempre tão harmonioso. Porém, por trás de cada elogio, existe uma exigência não expressa. Persista em se anular para que eu me sinta à vontade. E você persiste, mesmo diante da dor, da revolta, do silêncio que grita dentro de si. A tragédia reside no fato de você associar esse sofrimento à nobreza. Acredita estar correto, sendo honesto. Porém, o mundo não percebe sua intenção e reage à sua conduta. Você pode possuir o coração mais puro, e mesmo assim, ser humilhado, pois pureza sem presença é apenas mais um infeliz no chão. A generosidade desprovida de força se transforma em moeda de troca para os astutos, em desculpa para exploradores, em alimento para predadores emocionais que se nutrem da sua culpa, da sua hesitação, do seu anseio desesperado por acessíveis. E quanto mais você tentar demonstrar confiabilidade, mais se tornará uma ferramenta, não uma pessoa confiável. Já notou isso? Percebeu que aqueles que impõem respeito não referem nada desnecessário? Isso ocorre porque o mundo não valoriza os prazerosos, mas sim os que impõem consequências. Maquiavel não era um apologista da crueldade, mas um especialista na manipulação da realidade. Ele observou o mundo e percebeu o que ninguém desejava perceber. Você já percebeu que quem possui limites, mesmo sem ser amado e ouvido, continua sendo interrompido, sobrecarregado e esquecido, mesmo com toda a sua retenção? A cega moral é uma tática de dominação, e quem vive para aparentar segurar, cedo ou tarde, acaba perdendo tudo, até mesmo a própria vida. Uma pessoa boa que se nega a encarar o jogo se torna um elemento integrado. Você pode oferecer tempo, carinho, fidelidade, mas no dia em que deixar de ser relevante, será desconsiderado. E o pior, sem culpa, sem mágoa. No final das contas, você nunca pediu mais do que isso. O mundo compreende restrições, mas não compreende sacrifícios. Portanto, aqui está a primeira verdade desconfortável que deve ser dita. A sua generosidade está te prendendo. Não por ser incorreto, mas porque está sendo empregada contra você. Se você persistir em se esconder sob a aparência de uma boa pessoa, estará negando sua força, seu poder de voz e sua dignidade. Você não nasceu com intenção de agradar a todos. Essa necessidade de facilidade, essa necessidade de evitar conflitos, esse receio de causar desconforto foram apreendidos, condicionados e impostos desde a infância. Você compreendeu? Possivelmente sem palavras, talvez apenas com olhares e punições discretas. Que ser completo não era o bastante. Entendeste que o amor tinha um custo e que esse custo era o seu silêncio. Foi suficiente chorar no momento inadequado para ser repreendido. E você se transformou.
Quando criança, bastava expressar descontentamento ou algo que me feriu para ser acusado de ser mimado, ingrato ou exagerado. Apenas seja autêntico, emotivo e espontâneo para ser moldado. Iniciou-se com pequenos gestos, um sorriso solicitado. Aqui, tudo é completamente falso. Rapidamente se tornou um estilo de vida. Engolir sapos antes de serem solicitados. Simular que não se preocupa. Tudo isso se tornou habitual porque em algum momento de sua trajetória você percebe que sua sobrevivência emocional estava atrelada a não ser rejeitada. A questão é que essa adaptação se transformou em submissão, tornando-se um processo automático de autoabandono. Mas sabe o que é ainda mais desumano? Parece empatia, mas não é. É medo. Você adquiriu a habilidade de identificar o que o outro deseja ouvir, entender o ambiente, dosar as palavras e se antecipar às decepções apenas para evitar o desconforto de ser mal interpretado. Medo de ser rejeitado, recebimento de ser avaliado, recebimento de ser rotulado como egocêntrico, complicado ou insensível. Medo de ser quem realmente é, com suas limitações, anseios, ira e expressão. Enquanto você vive essa angústia disfarçada de espera, o mundo te interpreta exatamente pelo que demonstra ser vulnerável. Maquiavel tinha consciência disso. Ele não discutiu psicologia nos padrões contemporâneos, mas compreendeu a alma humana como ninguém. Estavam cientes de que as pessoas honram aquilo que traz consequências. Eu sabia que aqueles que nunca ameaçam, não confrontam, não impõem, nunca são considerados sérios. Isso é válido para você. Você pode ser amável, mas se não se manifestar, será visto apenas como um recurso, não como uma presença. E o que é pior, ninguém se sentirá envergonhado por isso. Você pode demonstrar generosidade, porém, se nunca disser basta, será sugado até a exaustão, porque o mundo não está disponível para segurar, mas a sua utilidade. Se você oferece sua gentileza sem títulos, sem reciprocidade, sem intervalo, ela deixa de ser virtude e se transforma em recurso. Você já notou como os benevolentes estão constantemente em busca de justificativas, explicações e desculpas por existirem, enquanto aqueles que estabelecem limites, mesmo que menos amigáveis, são ouvidos, respeitados e lembrados? Isso não é mero acaso. É um esquema psicológico, uma posição de poder emocional. O indivíduo submete-se à vida com receio de ser deixado para trás. O indivíduo assertivo sabe claramente quem pode permanecer e quem pode partir. O subjugado se oculta sob máscaras de empatia. O assertivo exibe um rosto, mesmo em situações desconfortáveis. O envio aguarda que sua benevolência fale por si mesma. O indivíduo assertivo compreende que sem presença não existe respeito. Aqui reside um dos maiores conflitos emocionais da nossa era. A concepção de que ser agradável é semelhante de ser bom. Ser agradável não é ser legal, mas sim agradável. Ser justo é ser bom. Ser legal significa prevenir conflitos. Ser bom é lidar com o necessário. Ser simpático é sorrir externamente enquanto sofre internamente. Ser bom é dizer isso me machuca e não consigo aceitar. Na realidade, a psicologia da submissão é a psicologia do medo. Medo de macacão e laços delicados. Insegurança de não ser apreciada. Insegurança de perder um espaço que só existe porque você se permitiu viver curvado. Contudo, aqui está uma verdade nua e crua. Quem vive com medo de ser deixado para trás já está se abandonando todos os dias. Se você persistir nesta vida, com recebimento de desapontamento, recebimento de ser mal interpretado, recebimento de ser você mesmo, acabará sem nada. Ao se olhar no espelho, você não se preocupou mais. Viverá sendo o personagem favorito de todos, menos do seu próprio. Porque o custo da submissão é a própria morte. Argumentação Maquiavel de que o objetivo não é ser amado, mas sim evitar ser ignorado.
Isso só ocorre quando você tem a coragem de se importar, dizer não e representar as consequências. É evidente que ser cruel não é uma resposta, mas também não é. Há um meio termo, mas só é possível consegui-lo quando se compreende que ser submisso não significa ser bom, mas sim ser condicionado a ser treinado para satisfazer e manter em uma constante condição de medo e dependência emocional. E você é digno de se libertar disso. Contudo, para tal, deve responder a uma questão cruel. Sua generosidade surge do amor ou do temor? Porque se for motivada pelo medo, ela não é benevolência, mas sim armadura, escudo e aprisionamento. E você não foi projetado para viver confinado, mas sim para se tornar completo. Durante toda a sua vida, você acreditou que seria reconhecida pela sua essência, que bastava ser honesto, equitativo e humilde para que as pessoas percebessem a sua realidade. No entanto, Maquiavel, há mais de 500 anos, elaborou uma frase que corta como uma faca qualquer idealismo inocente. Todos enxergam aquilo que parece ser. Poucos compreendem verdadeiramente quem você é. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Esta declaração é um ataque. Também é uma descoberta. Ela nos mostra que a realidade exterior não corresponde à sua verdade interior. O mundo reage à sua aparência, ao que você simboliza, ao efeito que provoca, ao temor ou ao respeito que você provoca. Certamente é cruel, mas é verdade. Enquanto viver à espera que as pessoas notem sua boa intenção, continuará sendo negligenciado por aqueles que sabem jogar. Porque a vida, quer você queira ou não, é uma competição de percepção. E Maquiavel não criou monstros. Ele escreveu para instruir sobre a sobrevivência. Ele tinha consciência de que, num mundo repleto de lobos, ser apenas um cordeiro é se oferecer para ser devorado. Porém, existe uma solução, e ela se inicia com um novo tipo de virtude, não apregada pelos moralistas que exigem pureza, passividade e submissão, mas uma virtude maquiavélica, uma combinação de bravura tática, frieza emocional e firmeza de caráter. Maquiavel defende que o príncipe, que deseja comandar sua própria vida e não ser controlado por ela, deve ser comparado a dois animais, a raposa e o leão. O príncipe precisa focar nas características da raposa e do leão. Ser raposa para identificar armadilhas e leão para intimidar os predadores. Esta metáfora é uma das mais agressivas e libertadoras já registradas na literatura. A raposa é sagaz, observa, analisa o ambiente, identifica interesses ocultos, sabe o momento certo para silenciar e para agir. Ela não tem fé cega. Ela enxerga por trás das máscaras. Por outro lado, o leão exige respeito. Ele não se justifica, ele não pede perdão. A sua presença já diz não para mim. Ele não precisa ser cruel. Ele deve ser irreversível. Eis a chave. Você deve ser os dois. É necessário observar os jogos emocionais antes que eles te devorem. Porque apesar do sofrimento, é isso que o mundo valoriza. Presença, limite, resultado. É necessário ter a força necessária para fazer os outros ponderarem antes de desafiarem seus limites. Não é necessário renunciar à sensibilidade, generosidade e compaixão, mas é necessário compreender que essas características, sem um contorno, sem estrutura, se transformam em armadilhas. A mesma compaixão que salva também pode te aniquilar se entregue a quem apenas deseja te explorar. Portanto, Maquiavel nos incentiva a parar de solicitar aprovação e iniciar a formação da autoridade interna. Não aquela que grita, que domina, que causa medo através da força bruta, mas aquela que exige respeito através do silêncio contundente, da clareza do não, da bravura de ser quem se é sem se curvar a acessível. E aqui está o momento decisivo. Não é necessário se tornar um ditador, basta deixar de ser um fantasma. O mundo favorece quem possui poder, e essa força se inicia na sua habilidade de dizer não para parar de se justificar.
Compreender que nem todas as pessoas merecem retorno, muito menos o seu melhor. Não é necessário gritar para ser escutado. Apenas pare de solicitar permissão para existir. A imagem que você transmite é importante, e se você for mostrada sempre disponível, gentil e pronta para ajudar, será vista como um recurso que pode ser descartado a qualquer momento. No entanto, ao se apresentar com firmeza, olhar penetrante, voz clara e postura inalterável, você começa a mudar a maneira como o mundo te percebe e, mais crucial, começa a agir. A alterar a maneira como se percebe, porque o maior poder ensinado por Maquiavel não é o de subjugar os demais, mas sim o de não ser dominado pelo receio de desagradar. Sim, você pode ser amado, mas ser temido, sem sentido de representar uma força, é muitas vezes uma rota mais segura para conquistar respeito. O respeito é o alicerce de qualquer relação óbvia. Sem ele, tudo se torna um espetáculo. Portanto, observe-se agora. Você tem se comportado como uma raposa ou está constantemente preso em ciladas emocionais? Você tem se comportado como um leão ou vive se escondendo internamente enquanto externamente sorri? A imagem que transmite corresponde ao valor que possui, ou você se faz de pequeno esperando que o mundo note a sua grandeza oculta? Neste cenário, você é o príncipe. Sim, é necessário que você acorde. Remova a capa da inocência e vista a armadura da clareza. É necessário compreender que ser estrategista não significa abandonar sua essência e salvaguardar sua verdade. Além disso, é ter a liberdade de escolher a quem entregar o seu melhor, pois o seu melhor não é uma obrigação, mas sim um presente e um presente. Apenas a quem merece e não a quem consome. A pergunta que você sempre evitou: você deseja ser amado ou deseja ser livre? Parece injusto, não é? Quase cruel. Mas é a decisão que Maquiavel silenciosamente te obriga a tomar. Porque a procura por amor, quando fundamentada no medo e na necessidade de autonomia emocional, é a mais delicada das confissões. E ainda mais grave, é uma prisão onde você mesmo fecha a porta. Quando há uma necessidade de aprovação, não é necessário usar algemas. Quando se sente recebido desagradado, não há necessidade de aprovação externa. Quando constantemente se autossabota internamente para se adequar às expectativas alheias. A verdade que ninguém quer admitir é que a busca incessante por ser percebido como bom, legal, agradável, não surge da virtude, mas sim da vergonha de ser quem realmente se é. E essa humilhação é sutil. Ela faz de humildade, veste-se de amabilidade, disfarça-se de empatia. No final das contas, é apenas a sua sinceridade oculta de que você não é adequado como é. Assim, você se ajusta, se equilibra e se ajusta a cada ambiente e a cada indivíduo. Diga sim quando deseja não dizer, perdoe rapidamente quando seu interior grita por socorro. E quando percebe, passou a vida tentando preservar uma imagem que não é sua. Você se transformou no que os outros esperavam de você, esquecendo quem você realmente era antes disso. O indivíduo que vive exclusivamente para ser apreciado será sempre prisioneiro do olhar alheio. Quem aspira à liberdade precisa estar preparado para ser mal compreendido. Esta citação não pertence a Maquiavel, mas poderia ser, já que o que ele nos ensina é que a liberdade inicia-se quando você deixa de se importar com o que os outros esperam de você e começa a viver conforme as expectativas que você mesmo estabelece. Contudo, não se iluda. Essa trajetória não é doce, é árida e solitária. Muitos indivíduos vão se distanciar. Eles dirão que você mudou, que está mais frio, que está diferente, e você se questionará: estou sendo cruel? Não, você finalmente está sendo sincero. E a sinceridade, após anos de auto-engano, causa medo. Causa desconforto, pois rompe o acordo invisível que você mantinha com o mundo. Eu me entrego, e em retribuição vocês me amam. No entanto, a moeda que te pagaram era falsa. Não se tratou de amor, mas de conveniência.
Ao optar por deixar de ser o bonzinho, o que entende tudo e aceita tudo, você rompe esse pacto e inicia a elaboração de um novo acordo consigo mesmo. Serei fiel à minha verdade, mesmo que isso implique em aceitar a acessibilidade de quem só me amava quando eu me calava. A liberdade autêntica exige que você se desprenda do personagem, aceitando o desconforto de não satisfazer a todos. Solicite que você suporte o olhar desaprovador sem abaixar a cabeça, pois o amor verdadeiro não exige sua negação. O respeito te fortalece. Não se origina da submissão. Ele surge da integridade, da bravura de ser completo, da audácia de sua autossuficiência. Aqui está o ponto mais cruel. Ninguém vai te libertar. Não haverá uma ovação, um certificado, uma linha de chegada com fogos de artifício anunciando parabéns. Agora você é livre. Você precisará se libertar por conta própria, sem silêncio, sem desconforto, na ira reprimida que você converterá para esclarecer, na dor passada que servirá como fundamento. Quando isso ocorre, algo se transforma permanentemente. Você já não suplica por afeto, nem implora por reconhecimento. Você decide. Escolha quem deve abrir as portas e quem deve mantê-las fechadas. Isso é ser senhor de si próprio. Deixar de ser escravo da opinião alheia e renunciar ao trono falso do amado bonzinho e assumir o domínio da sua verdade. Sim, é possível continuar a ser uma pessoa boa, mas não à custa da sua alma. Não é uma pessoa boa que se conforma com tudo. Não é alguém que se sacrifica em prol de uma espera que só beneficia os outros. Se por assim for, você não é bom. Você é domesticado e ninguém foi destinado a isso. Portanto, agora, de forma direta e direta, você deseja ser amado ou deseja ser livre? A resposta não reside em você, mas nas suas decisões e não no que você pretenda realizar a partir de agora. Você atravessou. Em 4 etapas, desconstruiu o conceito de posse, conforme as origens do seu comportamento. Submisso, descobriu a força estratégica oculta nas concepções de Maquiavel e, finalmente, se deparou com a decisão mais exigente da vida adulta: satisfazer o mundo ou permanecer fiel a si mesmo. A resposta ainda pode estar ressoando em seu interior. Tudo está bem. Transformações autênticas não vêm acompanhadas de fanfarra. Elas vêm acompanhadas de silêncio, sofrimento e comprometimento. Um pouco de ira. Porém, é nesse desconforto que surgem as transformações mais óbvias. O mundo valoriza quem se respeita. O restante é pura encenação. E você tem o direito de deixar o palco e assumir a direção. Se você chegou até este ponto, provavelmente existe algo em você que já não se ajusta mais à antiga ilusão de ser bom a qualquer preço. E essa fenda, essa ruptura na sua identidade social, é o início da sua emancipação. Recordo-me da primeira ocasião em que notei que minha generosidade estava me destruindo. Foi durante uma conversa com um amigo que eu comecei a admirar alguém que, sem intenção, sempre me disse a mesma coisa com os olhos. Você é muito amável para este mundo. Na época, interpretei como um elogio. Hoje percebi que se tratava de um alerta. Eu aceitava tudo. Doava-me, silenciava-me, me moldava. No entanto, um dia, após mais uma circunstância em que fui cumprido, experimentei uma ira que me consumiu profundamente. Raiva alheia? Pode ser, mas sobretudo ira contra mim. Naquela noite, redigi uma declaração em um papel e a fixei no espelho. Não é necessário desligar para ser bom. Ser bom é ter uma bravura de viver por completo. Levei anos para compreender a gravidade disso, e talvez você esteja passando pelo mesmo processo agora. Se quiser, apenas gostaria de dizer que vejo você. Este canal, esses vídeos, esses roteiros, não se tratam de ensinar, mas sim de iluminar corredores escuros, onde muitos caminham de forma solitária. Se uma dessas velas iluminou algo em você, hoje já valeu a pena. Caso ainda não tenha se inscrito no canal, tudo bem. Mantenha-se simpático. Não permita que a vida te atropele. O algoritmo é fascinado por quem vive para ser apreciado. Agora,
Se você está disposto a abandonar a versão controlada de si mesmo, clique em curtir e deixe seu comentário abaixo. A última vez que você negou sem remorso e se inscreveu, não por minha solicitação, mas porque agora você só faz o que decidir fazer. E os vídeos que estão sendo exibidos aqui na tela, um vai te irritar, o outro vai te libertar, mas eu não vou revelar qual deles é qual. Você terá que descobrir por conta própria. Como toda mudança significativa, nos encontramos do outro lado.